Quero convidar o pastor Carlos, que vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações, que possamos recebê-lo com uma salva de palmas para Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz de Jesus, amém? Amém ou não? Glória a Deus, é bom estar com vocês, é bom estar aqui, bom rever os irmãos. Eu estava ali vendo as meninas dançando e pensando como nós estamos ficando velhos, né? Porque no início da igreja era a Fernanda, para quem está na internet assistindo, a Fernanda é a menina que ministrou louvor, a Denise, que não tem condições agora, porque vai ter nenê daqui a pouco, né? E tinha uma galerinha que já estão tudo já passadinho. No louvor tem os meninos novos, o João no louvor, o Brian. E nós estamos passando o cajado para uma nova geração, não é? Louvado seja Deus por isso, amém? Diga comigo, há uma nova geração, diga isso. E nós precisamos passar esse cajado para essa nova geração, né? O pessoal que está na internet, deixa eu dar um recado para a internet agora. Você que é de Barracão, de Dionísio Cerqueira, eu sei que o pessoal da Argentina tem uma dificuldade para passar por causa dessa questão do Covid, a fronteira está fechada, mas que você que está assistindo o culto pela internet, venha participar dos cultos aqui na nossa igreja, venha nos domingos, tem outros dias de semana. Se você tiver dúvida com horários, acesse o site da igreja, www.unçãoepoder.com.br. Além de você conhecer os horários dos cultos, você também vai conhecer um pouquinho da história da igreja, vai conhecer a nossa igreja de Palmas e vai poder vir ao culto. São Paulo não tem culto ainda, irmãos. São Paulo não tem culto ainda. Os irmãos estão ansiosos em São Paulo para poder cultuar a Deus na igreja, não podem, está fechado. Rio de Janeiro começou 15, 20 dias e os crentes precisam agendar horário para ir para o culto. O bispo Jaime, ele manda no grupo das ovelhas dele: olha, irmãos, quem quer vir no culto de manhã tem que agendar horário. Não, já está lotado, tem que vir no culto à tarde, tem que agendar horário. Tem que vir no culto à noite, tem que agendar horário. Nós temos liberdade, mesmo com todas essas o que seria o termo correto? Tira para eu ver. Protocolo de segurança, mas nós temos liberdade para cultuar a Deus, amém? Então as cadeiras estão a 2 metros de distância uma da outra, tem álcool em todas as dependências da igreja, todos estão de máscara, tá? Eu estou sem máscara aqui porque eu estou a 5 metros no mínimo de distância da próxima pessoa, e então venha você que mora em Barracão, Dionísio Cerqueira, venha para participar dos cultos, porque você sabe que em períodos de pandemia, estar na igreja renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, renova a nossa confiança, a nossa esperança, e em Deus nós vamos passar por esse momento difícil e sairemos cantando louvores e dando testemunhos, amém? Quantos creem nisso, tá? Também lembrando aos irmãos que a igreja aqui estreou um canal no YouTube, não é isso, João e Jones? YouTube, eu não sei ainda qual que é o endereço do YouTube da igreja, mas digite lá, Unção e Poder, não, melhor, digite Igreja Unção e Poder. Porque se você digitar unção e poder, vai aparecer um monte de mensagem, tem o título, né? A unção e o poder de Deus. Digite Igreja, Unção e Poder. E aí vai aparecer o canal da igreja, novíssimo canal, não é? Estamos com pouquíssimos inscritos ainda, eu quero convidar você a se inscrever no canal da igreja, para poder acompanhar esses cultos. Que esse aqui está sendo transmitido pelo Facebook e pelo YouTube também. Minha sogra está assistindo, diga amém, igreja. Minha sogra assiste, não perde, minha sogra, pastor Eric, não perde um culto da igreja. Minha sogra. Também a Meg, que trabalha comigo, está assistindo, que é a nossa ovelha fiel, pessoal que são alunos meus, Deus abençoe todos vocês. Vamos lá, eu tenho uma mensagem de Deus para você, e eu coloquei um título nessa mensagem. A mensagem é: o que você precisa para mudar o mundo? Tá bom? Você pode dizer isso? Diga assim, ó: o que eu preciso para mudar o mundo? Tá bom? Mesmo com distância aí, essa distância necessária, aponte para o irmão perto de você e diga: o que você precisa para mudar o mundo? Quantos gostariam de viver uma mudança? Não é? Eu gostaria de ter uma vida melhor, eu gostaria de ter uma casa melhor, ou eu gostaria de ter uma saúde melhor, eu gostaria de ter um coração melhor, eu gostaria de ter mais alegria, eu gostaria de ter mais estabilidade emocional, eu gostaria de ter mais fé, eu gostaria de uma mudança. E essa mensagem vai dizer exatamente isso: 3 coisas que você precisa para mudar o mundo. Vamos lá, a primeira delas está em Romanos 12, verso 2. Se você puder abrir a sua Bíblia aí. Eu não sei se o João tem a Nova Almeida atualizada, a versão. Se não tiver, põe a NVI, que é mais próxima, tá? Romanos 12, verso 2. Romanos 12, 2.
Está na tela para quem está em casa aí, você pode acompanhar na sua Bíblia. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dizer amém? Quando eu vejo esse texto, eu penso muito em quem escreveu, para quem ele escreveu. Você sempre tem que olhar para a Bíblia assim. A Bíblia, ela é a revelação de Deus, só que ela é uma revelação escrita. Então o livro sagrado foi escrito por alguém, inspirado pelo Espírito Santo, para alguém. É óbvio que foi escrito para nós, mas naquele tempo, Paulo escreveu essa carta aos romanos. Você que estudou história vai lembrar que os romanos eram o governo mundial único daquela época. Eram os dominadores. 300 anos antes de Cristo, Roma já dominava o mundo, com o Império Helenista, Alexandre o Grande. Eles eram o centro mundial da sabedoria e do conhecimento, a filosofia. Os filósofos gregos, antes de Cristo, Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois de Cristo, quando a igreja começou a ser instituída, os próprios filósofos cristãos, Agostinho de Hipona. Então, os gregos e romanos eram um governo mundial único, dominavam o conhecimento, a sabedoria, a forma de pensar, a forma de agir. Eles mudaram o mundo na sua época. Aí Paulo vem com uma palavra nova, vinda dos céus, não estava ligado à ciência, não estava ligado à filosofia. A palavra de Paulo não estava ligada ao conhecimento humano. A palavra de Paulo era uma palavra que veio do mundo espiritual. Deus deu a Paulo uma sabedoria. Ele era douto, ele tinha formação judaica, ele tinha formação filosófica, mas ele chegou para os romanos, para os principais pensadores do mundo daquela época, e disse: vocês precisam mudar a mente de vocês, vocês precisam mudar o modo de pensar que vocês têm. Não importa o quanto eu saiba, não importa o quanto eu entenda, se eu não mudar a minha mente para ter a mente de Cristo, eu jamais vou começar a mudar o mundo. Então o primeiro passo para que você e eu possamos mudar o mundo, nós precisamos mudar a nós mesmos. Diga para o irmão perto de você: mude a si mesmo. Lá na MPC, na Mocidade para Cristo, que é o ministério que deu origem ao Desperta Débora, que a Francine é coordenadora do sul do Brasil, e dos Homens de Coragem, que o pastor Eric representa aqui, eles têm uma camiseta muito legal que está escrito assim: tudo muda quando você muda. Isso é verdade, tudo muda quando você muda. Quando eu me converti, irmãos, na década de 90, eu me lembro que eu morava com meu pai num quartinho de hotel na cidade de Cascavel, no Paraná. E eu precisava dizer para o meu pai que eu tinha me convertido. Então eu cheguei para o meu pai e falei: pai, eu fui na igreja esse final de semana e eu aceitei a Jesus. Meu pai não entendeu. Você já parou para pensar que para o cara que nunca foi numa igreja, você falar aceitou a Jesus é um negócio totalmente sem sentido? É uma linguagem que só crente entende. Assista um vídeo do canal do Jonathan Nemer. Tem uns vídeos dele que eu não gosto, mas esse eu gostei, que era, como é que era? É sobre o linguajar do crente. A Francine vai mandar no grupo da igreja para vocês. É sobre o linguajar do crente. Nesse vídeo ele leva um amigo ímpio, um amigo que não é cristão, para a igreja. Aí o pastor fala: paz do Senhor, irmãos. E o ímpio não entende o que é a paz do Senhor. Ele fala: paz o quê? Nós estamos em guerra? Que paz é essa? Aí ele diz: não, isso aí é tipo firmeza. Aí o ímpio: firmeza, quer dizer amém, amém. É muito legal esse vídeo. E nós temos uma linguagem de crente, que eu chamo de crentez, que o mundo não entende. Aí eu cheguei para meu pai e falei: pai, eu aceitei a Jesus. Meu pai: o que é isso? Eu virei crente. Meu pai duvidou, falou: não, você pode virar o que você quiser, duvido que você vire crente. E não adiantava falar, palavras não convencem pessoas. Sabe o que convence uma pessoa? A sua atitude de vida. Tudo muda quando você muda. Primeiro passo: eu quero mudar o mundo, mas eu preciso primeiro começar a mudar a mim mesmo. Se eu não começar a mudar a minha vida, a minha atitude de vida, o meu testemunho pessoal com Cristo, eu nunca vou conseguir mudar o mundo. Então eu quero mudar o mundo, mas eu primeiro preciso mudar a mim mesmo. E aí eu tive uma estratégia. O meu pai sempre reclamava que eu não ia trabalhar com ele. Meu pai agenciava cargas e ele acordava cedinho, deixava um dinheiro em cima da escrivaninha e pegava uma condução e ia para o trabalho dele. Eu ficava dormindo, porque eu estudava à noite. Aí eu acordava, pegava aquele dinheiro, tomava um café
e aí eu comia alguma coisa, ou eu ia lá no bairro onde ele tinha a agência dele para almoçar junto com ele, e eu não ajudava meu pai em absolutamente nada. E quando eu percebi que se eu queria mudar o mundo, eu precisava mudar a mim mesmo, nesse dia eu resolvi tomar uma atitude. Meu pai acordava às 7h30 para poder ir tomar café e ir para o trabalho. Eu acordei 7 horas e fui para o banheiro. E comecei a escovar o dente, me arrumar. A hora que meu pai acordou e foi entrar no banheiro do quarto, ele deu de cara comigo, ele quase infartou, porque ele achou que era um ladrão. Ele nunca imaginou que ele ia me ver mais cedo que ele acordado. Ele tomou um susto, falou: o que é isso? Eu falei: calma. E ele: você está chegando agora? Ele perguntou. Eu falei: não, acordei agora. E por que você acordou agora? Porque eu vou trabalhar com o senhor hoje. Ele: meu pai, quem conhece meu pai sabe, meu pai não fala muito, né? Só olhou assim. Eu falei: fica tranquilo, seu Álvaro. Eu nem chamava meu pai de pai, chamava de seu Álvaro. Fica tranquilo, seu Álvaro, eu vou trabalhar com o senhor hoje. Terminei de lavar o rosto, escovar o dente, aquele negócio todo, fiquei esperando ele foi, sentou na mesa do café do hotel, eu sentei junto com ele, tomou café, mas não falou uma palavra comigo, só me olhava. Entrou na condução, eu entrei junto com ele, fiquei sentado do lado dele, ele ficou o tempo todo me olhando assim, não estava acreditando. Foi trabalhar, eu fiquei lá, peguei o telefone, atendia telefone, a empresa pedindo caminhoneiro para levar carga de soja para não sei aonde, Mato Grosso, sei lá para onde. Eu falava: pera só um pouquinho, eu não sabia, não entendia nada daquilo. Pai, carga de soja para Mato Grosso, caminhoneiro, fulano de tal. Eu pegava, ligava para outro cara e fui aprendendo. E na hora do almoço, almoçou, não falou nada. No final da tarde, passou a tarde inteira sem entender nada, duvidando. Cheguei em casa exausto, tinha que ir para a escola, fui para a escola, cheguei, nunca trabalhava, eu não estava acostumado com isso aí. Fui para a aula à noite, cheguei da escola, tomei um banho, fui deitar, meu pai falou: boa noite. Eu tive que trabalhar um dia inteiro para o meu pai falar boa noite. No outro dia, 7 horas da manhã, eu estava de pé, meu pai de novo. E comecei a trabalhar com meu pai todos os dias, porque eu precisava mostrar para o meu pai que eu tinha uma mudança de vida. De nada adianta você dizer que aceitou Jesus Cristo e continuar com o mesmo padrão de vida, continuar com a mesma palavra ofensiva que você diz, com o mesmo espírito crítico, com as mesmas brincadeiras maldosas, de mau gosto, continuar com a mesma preguiça. O jovem se converte, vai para a igreja, chora, ora em línguas, levanta as mãos, dança, pula, chega em casa, não ajuda a mãe a lavar uma louça, não arruma a própria cama. Como é que a mãe vai acreditar que tem uma mudança de vida acontecendo dentro de você? Ah, mas é de dentro para fora, meu irmão, é um todo. Jesus entra dentro do seu coração, mas é para transformar toda a sua vida. Você entrega a sua vida inteira. Tudo muda quando você muda. Quando você começa a ter uma atitude de mudança positiva, as pessoas ao seu redor começam a mudar também. E Deus vai fazer de você uma grande bênção dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. E é o primeiro passo para você mudar o mundo pelo poder do nome de Jesus. Diga comigo: tudo muda quando você muda. Tudo vai ser transformado pelo poder do nome de Jesus. Segundo passo, está lá em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, os versos 14 ao 16. Mateus capítulo 5, dos versos 14 ao 16. Primeiro passo, você tem que mudar a si mesmo. O segundo passo, você precisa começar a transformar as pessoas que estão perto de você. Você quer mudar o mundo? Você precisa transformar as pessoas que estão perto de você. O texto diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Eu estava convertido, congregando na Igreja Evangélica Livre, no bairro São Cristóvão, lá em Cascavel, e eu comecei a perceber que os jovens da minha geração, eu não fui um adolescente cristão, eu não fui uma criança cristã, mas eu fui um jovem solteiro cristão. Então a minha vida com Cristo começou da minha juventude, solteiro, até o meu casamento, minha idade adulta, enfim. E eu comecei a perceber que os jovens da minha igreja na época, os jovens cristãos, eles só eram jovens cristãos, eles só eram isso. Eles eram barulhentos e felizes e jogavam bola e gostavam tinha um grupo lá que gostava de pagode, o outro grupo, que era o meu, por óbvio, gostava de rock and roll, e a gente ia em retiros, fazia festas, mas só era isso, os jovens só eram isso.
E eu comecei a perceber que os jovens não estavam mudando a vida de ninguém, não estavam impactando a vida de ninguém. Eles iam para a igreja, mas só no culto de jovens, e no domingo, alguns. Eu descobri que quarta-feira tinha um culto de oração que só ia as velhinhas da igreja. E eu pensei, como é que eu vou impactar o mundo? Se eu estou querendo mudar o mundo, eu preciso mudar a mim mesmo, eu estou tentando, estou buscando isso, agora eu preciso transformar a vida das pessoas. Então, eu tinha que ser diferente daqueles jovens. Não é querer ser melhor do que alguém, não é querer ser maior do que alguém, é ser diferente, é fazer aquilo que ninguém está fazendo. Você quer mudar o mundo? Começa a fazer coisas para Cristo que ninguém está fazendo. Fui numa quarta-feira, culto de oração, tinha uns 10, 15 irmãos, mas mais senhoras do que senhores, mas tudo velhinho, idoso, e eu lá no meio. Provavelmente alguma velhinha olhou para mim e deve ter pensado, o menino errou o dia do culto de jovens, é sábado, não é na quarta-feira. Mas eu fui, e era chato, porque tinha que ficar lá orando, e eles não oravam ajoelhado, eles oravam sentado, porque, né, imagina, tudo idoso. Aí era banco de madeira, encostava no banco da frente, uns dormiam, outros oravam, outros choravam, outros clamavam, e eu estava lá, toda quarta-feira. Teve uma quarta-feira que uma das irmãs que era dirigente desse culto, ela perguntou se eu queria cantar um louvor, porque tinha só uma irmã que tocava piano, a irmã Clarice, que tocava o louvor. Eu tocava violão, e eu só sabia tocar umas músicas mais animadas no violão. Eu falei, olha, eu quero, mas eu quero cantar uma música que eu sei, então vai ter que ser uma música mais animada. Não, pode ser a que você quiser, porque você está vindo e nós queremos te ouvir. Aí eu cantei, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Foi um avivamento para aquelas velhinhas. Um avivamento, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E as velhinhas, foi um avivamento. Eu comecei a transformar o culto de quarta-feira daquela igreja. As velhinhas começaram a falar para as outras velhinhas, vizinhas delas, e começaram a dizer, na quarta-feira tem um menino que vai lá e ele é animado, vamos lá. E começou a vir mais velhinhas, e começaram a vir, e o meu pastor começou a dizer, olha, se você quiser, você pode fazer uma oração de vez em quando. E eu começava agora a tocar violão e orar para o culto das senhoras. Nenhum jovem quer ir no culto das senhoras, nenhum jovem quer estar fazendo alguma coisa que não seja isso aqui, guitarra, luz, bateria, nenhum jovem. Mas quando você quer transformar o mundo, você pode fazer algo que ninguém está disposto a fazer. Aí eu pensei, eu preciso estudar. Fui para o seminário, eu preciso ser um teólogo, eu quero ser um pastor um dia. Eu preciso estudar. Você nunca vai ser mais do que você já é se você não fizer alguma coisa que você nunca fez. Para você ser alguma coisa a mais, você precisa fazer alguma coisa a mais. Para você ir em algum lugar que você nunca foi, você precisa fazer alguma coisa que você nunca fez. Para Deus te dar algo que Ele nunca te deu, você precisa entregar da sua vida para Deus aquilo que você nunca entregou. Eu entreguei a minha juventude, eu passei minha juventude inteira estudando. Eu entreguei a minha vida para Cristo de uma maneira. Enquanto os jovens iam nas férias para a praia, eu ia para o Paraguai quebrar pedra e fazer missões. Porque a minha ideia era, eu vou mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo. Talvez eu não consiga. Eu ainda tenho tempo, irmãos. Eu tenho 44 anos. Eu ainda tenho tempo. Mas a minha ideia era tão fixa. Falei, eu vou mudar o mundo. E eu comecei a estudar. Comecei a buscar, conhecer a palavra de Deus para mudar o mundo. Quer uma dica? Comece a fazer uma coisa que você não tem feito, ou que você nunca fez. Chegue para o pastor Érico, para a pastora Juliana e diga assim, eu quero fazer algo. Alguém aí, pelo amor de Deus, aprenda o trabalho. Para quê? Nós vamos derrubar o Japinha? Não, mas o Japinha, ele pega uma foto do primeiro culto da Igreja Unção e Poder, dia 1º de março de 2004. Não, 2004. 1º de março de 2004, quando era ali perto da Rua Bahia, ali no centro da cidade, da igrejinha ali, pega uma foto do primeiro culto, o Japa está lá com o contrabaixo. Alguém tem que desbancar esse cara, gente. Precisa ter um jovem que se levante e fale assim, vovô, dá licença, vovô. Uma nova geração está chegando que vai arrebentar nos contrabaixos. Pega uma foto do dia 1º de março de 2004 e vê na foto a mesa de som. Quem está na mesa de som? O Johnny. Precisa alguém aprender a mexer nesse negócio, gente. Tem uma nova geração vindo que precisa fazer a obra de Deus. Não se conforme por ter uma boa equipe. Não se conforme por entrar numa igreja que já tem estrutura. Essa estrutura ela é perecível. As pessoas vão embora, as pessoas morrem, as pessoas adoecem. Você precisa fazer alguma coisa para Cristo. Nós só vamos mudar o mundo se nós começarmos a impactar as pessoas. E para eu impactar alguém, eu preciso fazer alguma coisa que eu nunca fiz antes.
Comece, que se levantem os novos músicos, que se levantem os novos pregadores, que se levantem os novos professores da Bíblia. Lá na internet, na sua casa, você que está, faça alguma coisa para Deus que você nunca fez na sua vida, porque você vai começar a impactar as pessoas. Eu sempre digo para o Mateus, meu filho, eu sempre digo para ele: filho, nós não somos nada, absolutamente nada. Nós somos sacos de couro com armações de ossos recheados de memórias. Se nós não colocarmos memórias dentro do coração das pessoas, as pessoas serão vazias e nós seremos vazios. Eu tenho ótimas memórias. Eu estava conversando, sexta-feira foi um pessoal do grupo de louvor lá de Chapecó jantar lá em casa, Loacir. Eu falei tantas tuas histórias, contei só de você. Sabe aquela foto que eu tirei com você ontem ali? Eu mandei para eles, falei: esse aqui é o Aloacir que eu falei de vocês, está comigo desde o começo. Quantas histórias. É uma memória que nós trazemos. Um mudou a vida do outro, um impactou a vida do outro. Você quer mudar o mundo? Comece a impactar a vida das pessoas. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas para Jesus aí. E o último ponto, o primeiro é mude a si mesmo, o segundo é transforme as pessoas ao seu redor, e o terceiro é construa uma história com Deus. Diga amém. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. São só esses 3 pontos, tá bom? Tiago, capítulo 2, verso 21 a 23. Eu tenho medo de pregação com pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Porque eu fui numa igreja e o irmão falou assim: a minha mensagem é os 7 passos do homem de Deus na terra. E o tema era bonito, 7 passos do homem de Deus na terra. E ele começou a pregar, deu 45 minutos a mensagem dele. E ele falou: agora o segundo passo é... Eu falei: meu Deus do céu, o primeiro passo demorou 45 minutos. Aí eu já comecei a fazer a conta, vai demorar 6 horas para esse cara terminar de pregar. Vamos lá, Tiago capítulo 2, verso 21. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído pela justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Terceiro passo para você mudar o mundo: construa uma história com Deus. Que as pessoas conheçam você pela história que você tem com Deus. Você pode ser o melhor profissional na sua área, mas que as pessoas conheçam você pelo crente que você é. Talvez você é dentista, e é um lindo dentista, um ótimo profissional, mas que as pessoas conheçam você pela história que você tem com Deus, e não só pela história que você tem na sua profissão. Talvez você é um vendedor, um ótimo vendedor, honesto. Nós fomos num posto de gasolina abastecer o carro, antes de vir para cá, e eu falei para o rapaz do posto, falei: coloca para mim aquela pastilhinha que vai na água do limpador de para-brisa, para poder limpar melhor o para-brisa. Ele: coloco. Eu fui lá no caixa pagar, ele veio fazendo assim com a mão: não paga a pastilha não, paga a pastilha não. Por quê? E ele falou: porque tinha uma pastilha já dentro do recipiente do seu carro, só que o seu carro tem uma peneirinha, e o outro frentista, ou alguém que colocou antes de mim, ele não colocou dentro da peneirinha, então ela está sequinha ali, é só jogar lá para dentro. E ele só colocou a pastilhinha e não me cobrou. Ele podia ter feito o quê? Joga aquela fora, coloca a nova dentro e vende. É pouquinho, sei lá quanto é, R$10. Mas tem gente que se suja por R$10. De repente você é o melhor vendedor, honesto, as pessoas confiam em você, mas que conheçam você pela tua história com Deus, e não somente pela tua honestidade. Que eles saibam que você é honesto porque você teme ao Senhor. Você quer mudar o mundo? Nós só vamos conseguir mudar o mundo quando as pessoas conhecerem a igreja pelo caráter dos seus membros. Quando as pessoas de fora conhecerem o Evangelho de Jesus pelo testemunho pessoal de nós, crentes em Cristo. Nós podemos ter uma igreja linda. Olha, essa igreja está ficando muito bonita. Vai ter um piso bonito, vai ter uma climatização melhor, já tem ar-condicionado, vai ter melhor, vai ter outras coisas. A gente tem planos, o pastor Eric tem ideias fantásticas, fazer um espaço gourmet, com máquina de café, com coisas, tem ideias muito boas. Mas nós podemos ter a melhor estrutura se nós formos o pior povo. Deus não vai ser glorificado, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você pode ter muito dinheiro e construir uma catedral linda e maravilhosa, toda ela banhada a ouro. Se as pessoas que congregarem dentro dessa catedral
não forem a glória de Deus no mundo, não forem luz nas trevas, de nada adianta construir uma igreja. Você vai mudar o mundo se você começar a construir uma história com Deus. Primeiro mude a si mesmo, depois impacte a vida das pessoas ao seu redor, depois construa uma história com Deus. Deus está ansioso em construir uma história com a igreja. Deus quer que se levantem novos Abraãos, que Deus levante na igreja um Abraão, que seja aquele que está disposto a entregar o que for preciso para manter a comunhão com Deus, que aquilo que nós recebemos não nos distancie de Deus. Abraão andava com Deus, Deus vinha falar com Abraão fisicamente, chamado na teologia de teofania. Deus se materializava e vinha falar com Abraão, até Abraão ter um filho. Quando Abraão teve um filho, acabou. Você vai ver na Bíblia, Abraão não fala mais de Deus, só fala de Isaac. Isaac para cá, Isaac para lá. Eu já conheci crentes da nossa igreja, pastor Eric, que eram bênção de Deus, até achar uma namorada, até achar um namorado. Você olhava para aquele jovem, você olhava para aquela menina e você falava: meu, que benção essa menina, que benção esse menino. Eu falava: rapaz, esse menino aqui, que achado, hein? Até achar uma namorada. A frase que minha esposa disse uma vez para mim, quando ela foi ensinar os jovens em algum lugar, ela disse: se a namorada que um jovem encontrar, ela não tiver os mesmos sonhos, não tiver o mesmo chamado em Cristo que esse menino, ela vai ser uma pedra de tropeço para ele. Deus vai mandar uma mulher para você que é jovem, que é menino, que é solteiro. Deus vai mandar uma mulher para ela ser uma auxiliadora e te fazer crescer em Cristo. Deus vai mandar um homem para você que é uma menina solteira, jovem. Deus vai mandar para ser um homem auxiliador que vai te fazer crescer em Cristo. Qualquer namoro, qualquer amizade, qualquer amor, paixão que venha te distanciar de Cristo, não foi Deus quem mandou. Abraão foi assim. Ele teve Isaac e começou a se distanciar de Deus. Deus fez o quê? Deus foi lá e falou: Abraão, você sacrificaria Isaac, seu próprio filho, seu único filho, por amor a mim, para nós voltarmos a ter comunhão? E Abraão se ligou no que Deus estava falando. E Abraão disse: eu sacrificaria, Senhor. Ele entendeu que ele colocou entre ele e Deus alguém. Talvez você conseguiu passar num concurso e ter um novo emprego. Não coloque esse novo emprego entre você e Deus. Esse novo emprego é uma bênção de Deus na sua vida. Deus está te abençoando, te recompensando. Mas esse novo emprego não existe para te desviar. De repente você achou um companheiro, uma companheira, estava sozinho, solitário, sofrendo, e Deus mandou um bom homem para essa mulher, uma boa mulher para esse homem. Não deixe que isso seja um fator de distanciamento de Deus. Faça com que isso seja um fator de fortalecimento. A Bíblia fala em Tiago 2, no verso 23: e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Mude a si mesmo, transforme as pessoas ao seu redor e construa uma história com Deus, e eu tenho certeza que você vai mudar o mundo. Eu sonho ainda, irmãos, em mudar o mundo para Jesus. Quantos estão comigo? Fiquem em pé em nome do Senhor Jesus e dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele merece. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Vamos orar? Eu vou orar com você. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, reunidos, cientes da nossa pequenez, das nossas falhas, cientes de que nós não somos aptos a coisa alguma, se não for pela sua vontade, pela sua boa mão, e por aquilo que o Senhor possa trazer até nós. Deus, eu peço, Senhor, usa-nos como instrumentos da Tua glória. Nós queremos mudar, primeiro a nós. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero ser transformado, restaurado todos os dias. E depois, Senhor, eu quero impactar a vida das pessoas. Eu quero ser um transformador de vidas, de destinos. E depois, Senhor, eu quero ter uma história construída contigo, assim como Abraão teve. Eu quero andar contigo, Senhor, porque assim eu sei que eu e os meus irmãos, aqueles que estão aqui presencialmente e os que estão assistindo pela internet, nós poderemos mudar esse mundo. Nós poderemos falar para esse mundo que Jesus vive eternamente, que Ele reina e que Ele
é o nosso Deus. Pai, e é em nome de Jesus que eu oro, abençoando a igreja, abençoando a juventude da igreja, abençoando as famílias, os casais, os idosos, os que estão em casa, guardados, protegidos por serem grupos de risco, os que estão, Senhor, temerosos nesse período de crise. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, abençoando a todos e liberando uma bênção especial para esta semana, que será uma semana de boas notícias, uma semana de milagres, uma semana de testemunhos, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem, digam amém.